Cultura medieval, capítulo 26. Na aula de hoje, nós vamos analisar como é que era a cultura no período da Idade Média. Bom, nós já vimos que a Igreja Católica era a instituição mais influente da sociedade naquele momento. Ela estava presente em todos os setores da sociedade e detinha muito poder e muito dinheiro. Então, nós vimos que a igreja mandava mais do que o rei, tinha mais autoridade do que o rei, e além disso, ela passa a ter muito dinheiro, a ter muitas posses. Era comum reis e nobres doarem terrenos, doarem dinheiro para a igreja, ou para agradecer uma bênção recebida, ou como uma forma de uma promessa, ou uma forma de tentar ganhar uma bênção. Então era muito comum isso acontecer e, por conta dessas doações, desses presentes, a igreja começa a crescer muito, a ter dinheiro e terras. Então, nesse momento, a gente tem uma grande instituição que tem mais poder do que o rei, muito influente e muito rica e muito poderosa. Já falei com vocês que uma das características da Idade Média é o teocentrismo, ou seja, Deus sendo o centro das coisas. Tudo está em torno de Deus. Então, a Igreja Católica vai ver todas as respostas na fé. Então, é um período que não há distinção entre ciência e fé. Ciência e fé são as mesmas coisas. Então, é uma sociedade que não vai buscar a explicação das coisas pela ciência, e sim pela fé. Então, é um período onde os médicos são mal vistos. Por exemplo, uma doença, muitas das vezes, era interpretada como um castigo de Deus ou como uma purificação, então a pessoa precisava passar por aquilo. Se um médico intervém, se o médico dá um remédio, ele está atrapalhando os planos de Deus, ele está interferindo no curso de Deus. Então era assim que se tratava essa sociedade. Então, qualquer descoberta científica tinha que ser baseada na fé. Se a fé atrapalhasse essa descoberta, então os ensinamentos, né, as buscas eram interrompidas. Não era permitido que nenhuma descoberta contrariasse o pensamento da Igreja Católica. Além disso, a igreja era a principal fonte de informação. Somente o clero que sabia ler e escrever. E como nós sabemos, conhecimento é poder. Então, muitas das vezes, nem os reis sabiam ler e escrever. Então, quem vai ditar as regras é a igreja. Dentro da igreja, o clero ele é dividido em clero secular e clero regular. O clero secular é aquela camada que lida com os fiéis, padres, bispos, parocos. E o clero regular são os monastérios, os monges que ficam lá enclausulados nos monastérios. E são esses monges os que vão lidar com as traduções, com os estudos. Então, os mosteiros, onde ficavam os monges, eram espaços culturais privilegiados. Lá havia escolas e universidades, e os monges copistas, que eram os que copiavam todos os documentos, transcreviam documentos antigos. Assim, dominavam o debate sobre filosofia, ética, política e a moral medieval. Bom, sobre a arte medieval. A arte da Idade Média se apresentava em dois estilos. O românico, que é esse que vocês podem ver nessa imagem, com as paredes mais grossas, um aspecto mais rústico, as janelas pequenas e a presença de abóbadas. E a gente encontra principalmente mosteiros e castelos. E o outro estilo é o estilo gótico, que nada tem a ver com o gótico que a gente tem nos dias de hoje. Esse estilo apresenta uma arquitetura mais leve, como a gente pode ver nessa imagem aí da Catedral de Milão, com elevações verticais, essas torres pontudas, como se estivesse tocando o céu. É muito característico do estilo gótico. E a presença de vitrais. O que são os vitrais? São artes, são desenhos feitos nos vidros, nas janelas. E, geralmente esses desenhos tinham uma temática religiosa, retratava alguma passagem da Bíblia. E aí a gente tem na imagem a Catedral de Notre-Dame, na França, que tem esse vitral e é um exemplo de arte gótica. E essa é a catedral que no ano passado pegou fogo e está mais uma vez em restauro.
Bom, sobre a música e a poesia, a gente tem os trovadores. Os trovadores eram pessoas que iam de um lugar para outro para animar os lugares, animar festas, festivais. Então, eles tocavam músicas para animar. E o teatro existia e era muito forte na presença popular, uma arte popular. Bom, ainda dentro dessa temática, a gente tem uma parcela da sociedade que era excluída. E quem são essas pessoas que são desprezadas, que sofrem preconceito nessa sociedade medieval? As mulheres. E qual é o problema com as mulheres? Então, como é uma sociedade que tem um pensamento muito religioso, a Igreja Católica via a mulher como a entrada do pecado no mundo, assim como foi Eva, que comeu o fruto proibido e trouxe o pecado para o mundo. Eva fica simbolizada em todas as mulheres. Então, as mulheres sofriam muito preconceito, tanto que nas contagens, no censo, contagens da população, mulheres sempre eram deixadas de lado. Além das mulheres, as prostitutas, porque era uma prática condenada pela Igreja Católica. Tinha também os judeus, e os judeus eram excluídos porque eles não acreditavam em Jesus como Filho de Deus. Os judeus não acreditam em Jesus como Messias. Eles até hoje estão à espera do Messias. E aí, numa sociedade cristã, tão cristianizada, eles rejeitavam essa parte da sociedade, essa camada da sociedade, os judeus, por não acreditar em Jesus. Além disso, desprezavam os homossexuais e, por fim, também desprezavam os leprosos. Quem eram os leprosos? Eram pessoas que tinham uma doença que na época se chamava lepra. Hoje em dia essa doença ainda existe, mas ela não tem esse nome, ela é chamada de hanseníase. A lepra era uma doença na pele, causava umas feridas na pele e era altamente contagiosa. Então, quando uma pessoa contraía lepra, ela era automaticamente excluída da sociedade, ela era expulsa da cidade e ficava perambulando pelo caminho como se fosse mendigo, a própria sorte. Hoje em dia, a hanseníase é tratada, ela é facilmente tratada e sabe-se que assim, ela ainda é contagiosa, mas sabe-se que é possível evitar as formas de contágio, né? Não era com a crendice que se acreditava no passado. Então, eram essas pessoas que eram excluídas da sociedade medieval. Agora vocês vão fazer os exercícios do livro, página 26 e 27. Vocês vão fazer os exercícios conceituais 1, 2 e 3 e os contextualizados do 6 ao 10.